Olá, bom dia. Bem-vindos à Introdução à Economia, aula 14. Então, obrigado por terem vindo. Hoje, quarta-feira, logo depois do Carnaval. Normalmente, acho que a gente nem teria aula, na minha experiência, nunca tem aula nessa quarta-feira depois do Carnaval, mas esse semestre está comprimido, então puseram aula nesses dias. Inclusive, vamos dar uma olhada no CIGAR, só para ter certeza onde é que a gente está. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos chegando perto da primeira prova. Então, hoje é dia 2. A gente não... Esse não é o tema de hoje, preços correntes, índice de preços. Esse vai ser o tema da segunda-feira. Hoje nós vamos fazer essa parte que nós começamos de contabilidade nacional, de PIB, todas as variantes em torno do PIB, isso que vamos fazer hoje. Segunda-feira, que vai ser dia 7, nós vamos fazer preços índice. A revisão da prova vai ficar para quarta-feira da semana que vem, onde, pelo cronograma aqui, já começaríamos a nova matéria, a matéria da segunda prova, mas não tem problema, porque essa matéria de economia monetária, na verdade, cabe em uma aula, então a aula 16 aqui, esse material moeda, vai ser deslocado aqui para 17. E aí a prova é no sábado, depois aqui do dia 9. E na próxima semana temos mais informações sobre exatamente como é que vai ser a prova. Na revisão que eu vou fazer, na quarta-feira eu vou fazer uma revisão, mas lembra que os monitores também têm uma revisão que eles fazem, que é importante que vocês participarem, tem os aulões que eles dão, e lá fica bem claro essas questões de como vai ser a prova. Então, vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta sobre logística. Tá bom, então, eu já tinha começado na aula passada essa parte de contabilidade nacional, vou recapitular rapidamente, e daí a gente continua, porque hoje a gente vai fazer toda essa parte. E lembrando, eu pedi para a monitora falar para vocês como conseguir o texto de contabilidade nacional, que tem algumas coisas atualizadas, que é o da Carmen Feijó, que é uma economista da UFRJ. Então, ela disse que mandou um e-mail para vocês, então vocês sabem como conseguir. É bom dar uma olhada nesse texto dela. É só alguns detalhes que mudam de ano para ano. Então, tá. Então, recapitulando o que nós vimos na aula passada, o que é a contabilidade nacional? A gente quer medir a atividade econômica do país. Então, contabilidade nacional, que nem empresas fazem, famílias fazem, bancos fazem. Então, medir, registrar, sistematizar toda a riqueza gerada em um ano. É isso que a gente quer. A gente quer calcular o PIB daquele ano, do ano que passou, e claro que você vai somando sempre todos os PIBs e tem o PIB total. Nós vimos isso já. Todos os países fazem, isso permite que você compare. Eu já várias vezes durante a disciplina botei gráficos mostrando a diferença de crescimento econômico entre países. Esses gráficos sempre foram o PIB
dividido pela população. Então, PIB per capita, que é a melhor medida que a gente tem, né? Não pode só comparar o PIB total, porque tem países muito grandes e países pequenos. Claro que os países grandes vão ter um PIB muito maior que um país pequeno, mesmo se o país grande for mais pobre, individualmente, per capita. Então, daí eu mencionei também a importância, todos os países fazem, mas a importância, às vezes não é exatamente a mesma metodologia, alguns países mascaram um pouquinho, porque tem questões políticas aí, mas lembra também, falei que o IBGE, o Brasil, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem uma excelente reputação. O Brasil tem muitos dados muito bons de PIB e dados econômicos. Bom, a contabilidade nacional é feita calculando o valor, né, assim que a gente soma a variedade grande de produtos e serviços diferentes. Isso vai criar um problema que o valor da moeda varia ao longo do tempo. Esse vai ser o tema da próxima disciplina, quando a gente vai olhar índices de preço. Como é que você garante que o PIB em 2 pontos do tempo são comparáveis? Então, isso vai ser na próxima aula. Por enquanto, nessa aula, vamos simplesmente supor que não tem inflação. Então, você pode comparar preços em qualquer momento do tempo. Como eu disse, nós estamos calculando fluxos, o PIB anual. Geralmente, o nosso interesse é um ano. Quanto que foi gerado de riqueza no Brasil em 2020? Essa é a pergunta. E aí você soma também os PIBs de cada ano, tira a depreciação, porque as coisas também vão se depreciando, e esse é o estoque, é o PIB total. Mas nosso interesse maior hoje aqui vai ser nos fluxos. Bastante isso. Então, a gente vai medir toda a riqueza gerada em um ano, mas o que não entra? O que a gente não calcula? A gente viu no ano passado. Trabalho doméstico não entra, permutas não entra, trabalho informal seria bom se entrasse, mas é muito difícil para o IBGE calcular, porque economia informal, por exemplo, um camelô vendendo, alguém faz um biscate, o IBGE não tem como saber aquilo. Então, como é que vai medir? Em um país como o Brasil, é relativamente grande a economia informal. Meio ambiente, a gente não entra. Existe a proposta de fazer umas contas nacionais verdes que descontam do PIB o que foi consumido do capital natural, desmatamento, poluição, esse tipo de coisa. E a gente, por enquanto, está calculando o PIB anual. A gente vai dividir por população, fazer o PIB per capita, mas isso diz muito pouco sobre distribuição de renda. Não é porque a gente não acha importante, é tão importante que a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas isso vai ser mais para frente, não vai ser aqui. Então, aqui a gente não está se preocupando sobre a distribuição de renda. E outros temas como capital social, nível de educação, qualidade de saúde, essas coisas. Isso vai vir depois numa parte sobre economia social. Tá. Então, vamos lá. Então, a nossa principal variável aqui de interesse vai ser o produto interno bruto, o PIB. Você vê isso o tempo todo nos jornais, está em todas as discussões. É o valor de total da produção de bens e serviços da economia em um ano. PIB é quase sempre anual. Inclui bens tangíveis e serviços que não são, por exemplo, um corte de cabelos, entra no PIB. Uma viagem de ônibus que você fez, entra no PIB. Foi a riqueza que foi gerada. A gente vai calcular para o Brasil e a gente vai ver ainda hoje, mas a gente vai ter 2 medidas onde a gente considera ou não considera uma produção se um brasileiro produz fora do Brasil ou se um estrangeiro produz dentro do Brasil. Então, a gente vai fazer de 2 jeitos, porque qual que você usa depende do seu objetivo.
O limite temporal é 1 ano, geralmente. E a gente calcula os bens finais. A gente já vai ver o que quer dizer isso de bens finais, que vai ser uma das primeiras coisas. Então, o que eu vou fazer agora, vamos olhar 3 formas de medir o PIB, 3 óticas que a gente chama. Tá? Deixa eu fechar aqui. Ó. Tem alguém aqui do lado, uma máquina ligada, eu vou fechar a janela. Então, vamos começar pela primeira ótica, a primeira das 3 óticas. Deixa eu dizer primeiro quais são as 3 óticas. É a ótica do produto, onde a gente mede tudo que foi produzido. Depois vamos ver a ótica da renda. A gente vê, ao produzir tudo que foi produzido, foi gerado renda. Então, vamos somar essa renda e ela vai ter que ser igual ao produto. Então, são 2 jeitos de medir a mesma coisa, por óticas diferentes. E a terceira ótica é quem é que compra aquilo ali. Quem é que tem a despesa e adquire aquilo ali, de certa forma. Então, a ótica da despesa. Vamos começar primeiro com a ótica do produto. E aqui vamos fazer isso com um exemplo. O exemplo é assim, suponha que a economia teve só essa atividade aqui. Tem gente que produziu algodão, outros produziram tecidos e outros produziram roupas. Tá? E a gente quer calcular o PIB nessa economia dessa tabela aqui. Então, suponha que o algodão não teve insumo nenhum. Simplesmente o algodão cresceu e a pessoa foi lá e colheu. Então, os produtores de algodão produziram R$50, pensa aqui, 50 milhões de reais, se quiser. Esse é o valor adicionado. Eles adicionaram à economia, eles produziram 50 milhões. Tá. Então, o valor bruto da produção, dado esse setor aqui, é 50 milhões. Aí, o setor de tecidos comprou esse algodão, custou 50, então eles insumos 50, é algodão, e eles trabalharam esse algodão, suponha que o único insumo é algodão, não tem eletricidade nem nada assim, e eles trabalharam e adicionaram 70 milhões de reais de valor. E aí eles venderam por 120. Então, o valor adicionado deles agora é 70. O total até agora é os 50, mais esses 70, esses 120 aqui. E daí o setor de roupas comprou tecido por 120, esse é o preço dele, e adicionou valor. Pegou aquele tecido, cortou, costurou e fez roupas e vendeu. Então, eles adicionaram 130. O valor adicionado aqui, o que se a gente quer calcular o PIB, seria errado se você fizesse assim, o algodão, o setor de algodão, o valor bruto lá era da produção era 50, no setor de tecidos era 120 e no setor de roupas era 250. Vamos somar isso aqui, sabe? Daria 370 mais 50, 420. O PIB foi 420. Isso está errado porque você está fazendo uma dupla contagem. Esse algodão estaria sendo contado aqui e estaria sendo contado aqui. Você não quer contar os insumos. Então, o jeito que o IBGE calcula, ele chega assim numa fábrica e diz, deixa eu ver quanto que você produziu nesse ano. Então, um certo valor, X, produziu tantos milhões de reais durante um ano. Aí o IBGE diz, tá, mas muito desse valor é insumos que você comprou. Então, eu vou descontar, porque esses insumos são o valor bruto de outro setor que você comprou deles. Então, o jeito correto é somar essa linha aqui, só o valor adicionado. Você vai para cada setor produtivo, cada pessoa, cada fábrica, cada loja, e você vê lá quanto que eles produziram a mais, sem contar os insumos.
Então, nesse caso aqui, a soma dos valores adicionados deu 250, o PIB nessa economia é 250 milhões. Então, essa é a ótica da produção. Você soma o que foi produzido, tomando cuidado para descontar, para não fazer dupla contagem dos insumos. Então, esse é um jeito de fazer. O outro jeito é dizer o seguinte: bom, nesse ato de produção, tem gente que trabalhou e recebeu salário. Tem os donos do capital, os empresários, receberam lucro. Eles empataram o capital deles lá e, em troca, receberam lucro. O dono do equipamento, da terra, dos armazéns que alugaram aquilo ali, eles receberam aluguéis. Quem tinha o capital financeiro recebeu juros. Então, todo mundo que participou de alguma forma na produção está recebendo alguma remuneração. E aí, se você somar essas remunerações todas, elas têm que dar o valor da produção. Tudo que foi produzido, de alguma forma, também tem uma contrapartida em produção. Então, vamos fazer isso naquele mesmo exemplo. Então, vamos dizer assim, ó, quando o setor de algodão produziu adicionou 50 milhões de reais produzindo algodão, suponha que 10 milhões eram salários dos trabalhadores, 10 milhões era lucro do empresário, os juros sobre o capital que foi, suponha que um banco emprestou para eles 20 milhões, juros foi pago, 20 milhões aqui, e aluguel da terra, 10 milhões. Então, esses 50 milhões tem que estar indo para alguém. O dinheiro não some, não desaparece. Todo que foi produzido vai para alguém. Então, aqui está a remuneração dos fatores de produção. Aqui estão os fatores de produção: trabalho, capital financeiro, equipamentos e terra. Então, todos os fatores de produção têm a sua remuneração. E a mesma coisa no setor de serviços, de tecidos, no setor de roupas. Então, um jeito de medir o PIB, em vez de medir quanto foi produzido, que a gente fez antes, essa linha aqui, 50 mais 70 mais 130, vamos medir a remuneração dos fatores de produção. Soma tudo isso aqui. 10 mais 10 mais 20 mais 10, mais 20 mais 10 mais 20, 20, 30, 50, 30, 20, e vai dar os mesmos 250. É a mesma coisa, só que está pegando duas óticas diferentes. Claro que na vida real, quando o IBGE faz isso, não vai bater exatamente, porque é difícil coletar esses dados. Tem que pegar as notas fiscais, tem que olhar balanços, tem sonegação, tem erros, tem omissões, tem todo esse tipo de coisa. Mas, mais ou menos, tem que dar igual. Né? Tem que dar parecido. Se não está dando parecido, é porque tem algum problema na coleta de dados ou em alguém escondendo alguma coisa. Então, tá aqui a fórmula, só para a gente ter. O valor bruto da produção para um insumo, para um determinado setor. O valor bruto da produção, que é o que a gente quer medir, é o valor dos insumos mais a remuneração da produção. Esse é o valor adicionado. E a gente fala assim, então, a remuneração dos fatores de produção é igual ao produto, ou seja, a renda é igual ao produto. Os dois são PIB. A gente chama PIB, Produto Interno Bruto, mas se você medir via renda, você pode chamar de renda interna bruta e é a mesma coisa, eles têm que ser iguais. O produto tem que ser a renda. Tudo que foi produzido tem que, por definição, ter gerado uma renda de contrapartida. Ninguém adicionou valor sem receber algo em troca. Então, eu falo assim, uma identidade. Identidade quer dizer que sempre é o caso. Não é que nem uma equação. Só uma equação, ela pode ou não ser
válida, dependendo dos valores que se puser. Mas minha identidade, por definição, renda igual ao produto. Então, nós vimos duas formas de medir até agora, e tem mais uma. Vamos ver essa terceira, que é pela ótica da despesa. Para fazer isso, deixa eu introduzir primeiro mais dois atores que a gente não tinha deixado explícito ainda. Um é o governo. Então, o governo participa da economia. Além de fazer as coisas de governo, o governo federal, estadual, municipal, e ainda tem firmas do governo, firmas estatais, mas a gente vai, para efeito de contabilidade nacional, as firmas estatais são como se fossem firmas normais da economia. Né? O Correios, por exemplo, é simplesmente como se fosse uma firma. O que o governo faz? O governo arrecada impostos, ele compra bens e serviços das empresas, ele paga seus funcionários, ele fornece bens e serviços, o governo produz bens, fornece, e também faz transferência de renda. Então, esse é o papel do governo. Ele é um ator, a gente já vai ver onde ele vai entrar aqui. E outro participante na produção do PIB é o setor externo. Então, o setor externo são os outros países todos. E o Brasil importa deles, a gente importa petróleo, importa trigo, importa máquinas, importa serviços, e a gente exporta. A gente exporta soja, exporta ferro, exporta aviões, exporta serviços. Então, tem isso. E isso quer dizer que tem produção sendo feita dentro do Brasil e fora do Brasil, que vão afetar o PIB, e tem rendas sendo geradas dentro e fora do Brasil. Tem brasileiros dentro do Brasil recebendo renda no PIB brasileiro, tem brasileiros fora do Brasil que estão recebendo rendas, e a gente vai ver se inclui ou não no PIB, e tem estrangeiros que estão produzindo dentro do Brasil. E a gente quer saber como é que isso entra ou não no PIB. E aí tem essas remessas. Uma firma estrangeira que produz no Brasil remete lucros para fora. Uma empresa brasileira produzindo no exterior tem lucro lá na China, mas pode remeter lucros para dentro do Brasil. E a gente tem que saber, a gente inclui isso ou não no PIB, na remuneração dos fatores. Então, vamos ver. Então, aqui está a ótica da despesa. A gente vai perguntar assim, ó. Então, durante um ano foi produzido um monte de coisas no Brasil, no determinado país. O que acontece com isso? Quem que compra isso? Quem que consome isso? Outro jeito de falar isso é de quem é despesa. Bom, o primeiro comprador disso, né, o primeiro grupo a fazer a despesa é o consumo privado. Um monte de gente compra o que foi produzido para consumir. Inclusive, firmas e lojas compram coisas, pessoas compram coisas, você compra, todos nós compramos. Uma outra despesa que existe é investimento privado. Tem muita gente que vai investir e firmas que vão investir, e lojas e empresas vão investir. Então, eles compram produtos que foram produzidos durante o ano e usam aquilo para investir. Então, a gente vai ver depois a diferença entre investimento líquido e investimento bruto. É porque um investimento... Aqui, em contabilidade nacional, a gente está chamando de investimento, a gente vai considerar investimento coisas mais duráveis. Por exemplo, indivíduos, mesmo que você está investindo, poupando, a gente fala assim, você está investindo, fazendo uma poupança, a única coisa que vai contar é uma residência. Se você compra uma casa nova, então ela dura muito tempo, aí aquilo não vai entrar como consumo, vai entrar como investimento. Qualquer outra coisa é consumo, mesmo uma geladeira. Se compra uma geladeira, ela vai durar 10 anos, mas a gente coloca isso em consumo privado e não em investimento privado. Aí você pergunta por quê? São as regras. Contabilidade tem muito dessas coisas. Não é matemático isso, não tem nada, uma ordem natural das coisas.
tem que definir. O IBGE chega lá e define, e de fato eles mudam às vezes. Às vezes resolvem mudar essas coisas. Tanto é que eu estou recomendando o livro da Feijó para ver o que mudou recentemente. Estoques de mercadoria. Se uma empresa de automóveis produz 200 mil carros durante um ano, vende 180, então esses 180 são consumo privado, mas os outros 20 ela não vende, deixa lá no estoque, no pátio dela para vender depois. Então, isso fica, esses 20 mil carros entram como investimento. Tá? O terceiro item da ótica da despesa é o governo. O governo também compra um monte de coisa. Ele compra papel, compra serviços, compra passagens, compra... tem vários gastos. O governo tem muitos gastos. Um dos maiores gastadores que tem no país é o governo. Então, tem consumo privado, investimento privado e gastos do governo. Além disso, muito do que é produzido no Brasil em um ano é exportado. Esse é o X, exportado. Então, aquilo foi produzido no Brasil, gerou produção, entrou no PIB, né, gerou renda. As pessoas que produziram aquilo ali, os fazendeiros que produziram aquilo ali, as indústrias que produziram aquilo ali, estão sendo remuneradas. Então, o X, as exportações entram no PIB, a gente quer contar. Mas tem muitas coisas que estão sendo consumidas no Brasil durante o ano que foram produzidos fora, foram importados. Então, a gente quer tirar isso do PIB. Aquilo está sendo consumido. Se você olhar para o Brasil, você vê, poxa, mas tem despesas acontecendo aqui no Brasil. Tem gente comprando essas coisas. Diz, mas isso é importado, isso não foi produzido no Brasil, foi produzido na China, foi produzido nos Estados Unidos. Então, é menos M. A gente está tirando as importações. Então, as exportações entram na despesa e as importações não. X menos M. Bom, então está aqui a nossa fórmula. Essa é uma fórmula clássica em economia, Y. Aqui a gente botou P para ficar claro que é o produto, só que o tradicional em economia é Y. Y é o produto. Então, Y, ou seja, vou dizer P. P é o produto, o PIB, e pela ótica da despesa. Tudo que foi consumido, tudo que foi investido, todos os gastos do governo, mais exportações, menos importações. C mais I mais G mais X menos M. E, então, essa ótica da despesa aqui, C mais I mais G mais X mais M, é igual ao produto. E a gente já tinha visto que o produto é igual à renda. Então, por definição, produto igual a renda igual a despesa, em contabilidade nacional. 3 óticas para você calcular o PIB da economia. Vamos olhar isso aqui. Isso aqui é uma coisa clássica de introdução à economia. Eu chamo fluxo circular da renda. Muitos cursos de introdução à economia, tradicionalmente, começavam com isso aqui. Para simplificar aqui, a gente... Tem versões mais completas, mas para simplificar, não tem governo, não tem setor externo, não tem importação, exportação. É só uma economia bem simples. Então, o que você tem aqui? Você tem o mercado de bens e serviços e tem o mercado de fatores de produção. Então, mercado de bens e serviços. As empresas vendem e as famílias compram. Aqui estão as famílias, aqui estão as empresas. Está sem governo, aqui a gente está abstraindo de governo. O governo só está no pano de fundo ali. Então, as famílias compram bens e serviços nesse mercado aqui, alimentos, produtos, máquinas, etc. E elas pagam no mercado, né? Tem uma despesa com isso. Aonde que as famílias conseguem esse dinheiro para gastar? Bom, elas são proprietárias dos fatores de produção. De uma forma ou outra, elas são trabalhadores, ou elas são empresários, ou são donas da terra, ou, de alguma forma, só tem todo mundo na economia é família, então, de alguma forma, são donos dos fatores de produção.
E aí eles recebem essa renda, recebem salários, recebem aluguéis, recebem lucros, recebem juros. E com isso, eles podem fazer essa despesa no mercado de bens e serviços. E como é que as empresas... Então, quem que paga esses salários, juros, lucros? São as empresas. E as empresas, onde é que as empresas conseguem esse dinheiro? Vendendo os bens que elas têm no mercado de bens e serviços. Então, é tudo interligado, tudo faz sentido. O fluxo circular da renda, numa visão bem simplificada. Né, os insumos, as empresas produzem, onde é que elas conseguem os insumos? No mercado de fatores de produção. Então, tá tudo... E olha só daí, então, onde é que estão, na hora de medir o PIB, onde é que está? A ótica do produto é aqui, você olha tudo que foi produzido, né, os bens e serviços são produzidos nas empresas e vendidos no mercado de bens e serviços, onde as famílias compram. Então, você pode medir esses fluxos aqui, ou você pode medir a renda, vem aqui no mercado de fatores de produção, e medir salários, aluguéis e lucros, ou você pode medir a despesa. Na hora que as famílias compram, elas compram, isso pode medir aqui. E esses três valores têm que ser iguais. Os três valores têm que ser iguais. Então, tá. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Já. Então, tá. Então, agora que a gente já sabe medir o PIB pelas três óticas, e sabe que tem que ser igual, independente da ótica, vamos começar a refinar a nossa medida. Às vezes, o que você quer não é exatamente o PIB. Tá? Às vezes, você vai querer uma medida um pouquinho mais refinada. Temos umas 3 ou 4 refinamentos que a gente pode querer fazer. O primeiro é esse. Talvez você não queira o produto interno bruto, talvez o que você queira é o produto nacional bruto. Então, talvez a gente queira fazer essa distinção. A que se refere essa distinção? A distinção aqui é aquele negócio. Será que a gente quer medir só o que é produzido dentro da fronteira do Brasil? E independente se quem produziu é brasileiro ou estrangeiro? Ou vamos levar em conta toda a produção do Brasil no mundo inteiro? Então, se um brasileiro está produzindo no exterior e ele remete lucros, e se tem um estrangeiro, a gente inclui, e se um estrangeiro está produzindo no Brasil e remete, a gente não inclui. Então, se a gente quiser fazer essa distinção, a gente passa a ter o produto nacional bruto. Então, vamos ver se nas fórmulas é o melhor jeito de ver isso. Então, o produto interno bruto, que é o que a gente vinha fazendo, é a soma dos valores adicionados na atividade produtiva do país. Ficam de fora as remessas e recebimentos do exterior. Então, no produto interno bruto, você não inclui dinheiro de brasileiros produzindo no exterior, que remete esse dinheiro, e de estrangeiros produzindo no Brasil, que remete esse dinheiro para fora. Então, o produto interno não inclui isso. Mas suponha que se diz, não, mas eu acho importante. Um pouquinho, a distinção disso é um pouquinho que tem alguns países. Para o Brasil é relativamente pequena essa diferença. Não tem muitas empresas brasileiras no exterior produzindo. Tem algumas, a Odebrecht ia construir em vários países, tem a Vale do Rio Doce, tem uma mina no Canadá, esse tipo de coisa, mas não é tão comum. Já outros países, por exemplo, os Estados Unidos, tem muitas empresas americanas espalhadas pelo mundo. Então, eles preferem
usar o produto nacional bruto. No Brasil não faz muita diferença. Acho que a última vez que eu vi assim, se você calcula o PIB, o produto interno bruto, e o produto nacional bruto, dá uma diferença de uns 2%. Então, é quase que não afeta. Né? Bom, o produto nacional bruto é a soma dos valores adicionados apropriados pelos residentes do país. Então, você exclui os valores adicionados remetidos para o exterior. Se uma empresa estrangeira produz no Brasil e remete, você não inclui aquilo ali, porque aquilo vai sair, e inclui sim, se um brasileiro, uma firma brasileira produz no exterior e remete, você inclui. Então, esse é só um detalhe. Aqui está a fórmula. O produto nacional é o produto interno. Repare que o produto interno tende a ser maior do que o nacional. Bom, na verdade, não pode dizer isso, que depende do... se a renda enviada ao exterior é maior ou menor da renda recebida. Em geral, o Brasil, a renda enviada ao exterior é maior, né? Porque tem mais empresas. O Brasil tem até um bom número de empresas estrangeiras produzindo aqui. E não tem tantas empresas brasileiras no exterior. Tem algumas, mas não tantas. Então, em geral, a renda enviada ao exterior é maior que a renda recebida. Por isso, essa parte aqui tende a ser negativa, né? Então, o produto interno bruto é maior do que o produto nacional. A única diferença entre esses dois é que aqui juntou essas duas partes. A renda enviada ao exterior mais a renda recebida do exterior é a renda líquida enviada ao exterior. A enviada menos a recebida é a líquida. Então, esse é o primeiro refinamento que você pode fazer aí. Ah, está aqui o exemplo que eu dei, que eu falei. Esse aqui foi em 2007, então já é mais... Eu tenho que atualizar isso aqui. Ver assim, não recentemente, porque a economia tem estado meio maluca, com pandemia e tudo, mas em 2018, por exemplo. Depois eu vou olhar para ver qual que é a diferença entre o produto interno bruto e o produto nacional bruto. Mas eu acho que continua sendo pequena a diferença. Ok, nosso segundo refinamento que a gente quer fazer é entre o bruto e o líquido, o produto, digamos, interno bruto e produto interno líquido. A que se refere esse bruto e líquido? Ele se refere à ideia de depreciação. Depreciação é simplesmente a ideia que bens duráveis vão se depreciar ao longo do tempo. Então, estradas, em determinado ano, estradas são construídas, viadutos são construídos, prédios são construídos, armazéns, portos, tipo investimentos que vão durar muito tempo. E aquela atividade aumenta o PIB. Se você construir 1 quilômetro de estrada durante um ano, aquilo aumenta o PIB. Só que todas as estradas existentes, todos os viadutos existentes, todas as casas existentes ficaram um ano mais velhos. Então, elas vão se depreciando, vão rachando, vão quebrando, vão ficando, né, mais velhas. Se você tem uma geladeira, um carro, a mesma coisa. A cada ano que passa, você não pode chegar e dizer assim, eu comprei um carro, custou 100 mil reais. Então, eu tenho 100 mil reais de carro. Aí, no ano que vem, você chega e fala, meu carro custou 100 mil reais, que eu comprei ano passado, então eu tenho 100 mil reais de carro. Não exatamente, porque se você fosse tentar vender, você não ia conseguir vender por 100 mil reais, provavelmente. Ele já depreciou. Talvez até subiu o preço, dependendo do mercado, mas ele depreciou. Então, cada ano vai depreciando. Então, seria correto, se a gente quer realmente calcular o PIB de um país, especialmente o PIB total, o estoque, é importante a gente descontar a depreciação. Chegar e dizer, esse ano a gente produziu tantos milhões, mas das coisas que a gente tinha produzido antes, elas ficaram velhas, então vamos descontar. Isso é difícil fazer, então um jeito de fazer é simplesmente dizer o seguinte, vamos calcular 10%.
10, mais ou menos. Um carro vai durar 10 anos, uma geladeira vai durar 10 anos, então a cada ano eu vou descontando 10% do valor. Na hora de fazer a contabilidade, eu digo, eu comprei por 100 mil, mas agora só deve valer uns 90. No próximo ano, agora só deve valer uns 80. Então, a gente quer descontar a depreciação. Então, o investimento líquido em um ano é tudo que foi acrescido menos a depreciação. Então, o produto líquido é o produto bruto, tudo que foi investido tudo que foi produzido durante aquele ano, mas a gente quer descontar a depreciação. Bom, como é difícil, a gente não precisa se preocupar em saber exatamente como é que o IBGE vai fazer isso. O importante é que faça, né? Que tenha alguma forma que é muito mais reflete a realidade. Você levar em conta que bens duráveis vão se depreciar. Então, vamos lá. O que a gente tem até agora? Pela ótica da renda, o PIB, o Produto Interno Bruto, aqui, às vezes a gente não fala o interno, né, mas o produto bruto é a remuneração dos fatores de produção, salário, lucro, juros e aluguéis, mas o bruto aqui diz que tem as reservas de depreciação. É a nossa estimativa de quanto que as coisas herdadas dos anos anteriores se depreciaram. E o produto líquido, a gente não leva em conta a depreciação, a gente tirou elas. Então, pela ótica da renda, o PIB, salários, lucros, juros e aluguéis. Pela ótica do produto, a gente viu que tem duas formas de fazer. A gente ou soma os valores dos bens finais, ou soma os valores adicionados. E produto líquido, a gente quer descontar as reservas de depreciação. O que esse slide só está mostrando aqui, tanto pela ótica do produto ou da renda, você tem que fazer a distinção se é bruto ou se é líquido. E a distinção vem se você está incluindo ou não depreciação. E pela ótica da despesa também. O produto bruto pela ótica da despesa, como vimos, é C mais I mais G mais X menos M. E o bruto se refere só ao investimento. Isso é uma convenção, é daquelas convenções que o IBGE faz. E o produto líquido, você leva em conta o investimento, mas você tirou desse investimento a depreciação. Eu sei que isso é um pouquinho... Peraí, é tanta coisa, como é que eu vou saber isso? É meio... Você tem que se acostumar, tem que meio que decorar esse tipo de coisas. E claro que numa disciplina como Introdução à Economia, eu vou mostrar daqui a pouco o tipo de pergunta que pode cair na prova, né? Não se espera que com essas 1 ou 2 aulas em contabilidade nacional todo mundo vai ser capaz de automaticamente lá balançar os livros do Brasil, fazer a contabilidade. Então, vocês vão ver o tipo de pergunta. Já vou ter uns exemplos mostrando o tipo de pergunta que a gente pode querer fazer. Antes disso, vamos ver um refinamento final. O último refinamento que a gente vai fazer ele diz respeito a impostos. Quando a gente calcula o PIB, a gente calcula o que foi produzido ou as rendas que foram geradas, as despesas que foram feitas. A gente calcula olhando os preços de mercado. Se um automóvel foi vendido por certo valor, inclui aquele valor. Se o salário foi pago a certo valor, inclui aquele valor. Mas, talvez, dependendo do que você está estudando, você pode querer dizer, não, mas eu queria saber o PIB descontando os impostos, líquido dos impostos. Eu queria saber a custo de fatores. Então, tem essa distinção. Tem o produto, o PIB a preços de mercado, que é o mais comum, mas tem o PIB também a custo de fatores.
E a ideia aí é simplesmente você pega o PIB preço de mercados, é o PIB a custo de fatores, só os custos sem os impostos, e aí você soma os impostos. Se você quiser preço de mercados, você tem que somar os impostos e tirar os subsídios. Os subsídios são como se fossem impostos negativos. Geralmente, o governo chega para você, chega para as empresas, para as lojas, e diz, vocês têm que pagar imposto. Então, ele cobra aquilo ali. Em poucos casos, o governo chega e diz assim para a empresa, olha, nós vamos dar um subsídio. Cada unidade que você produzir, cada empregado que tiver, nós vamos dar um dinheiro extra para você. Eles fazem isso para fomentar aquele setor, para dar uma ajuda àquele setor. Então, um subsídio é um imposto negativo, então, mas subsídios são relativamente pequenos comparado com impostos. Todo mundo paga impostos. Quase ninguém recebe subsídios. Então, a diferença aqui, essa aqui é mais fácil de entender. Né? É simplesmente, você pode calcular o PIB a preço de mercados, que leva em conta todos os custos, inclusive os impostos, ou você pode descontar os impostos e ver só os custos dos fatores que foram usados naquela produção. Vou fazer um resumo disso, antes de ver aqueles exemplos que eu falei. Vamos começar com a coisa mais agregada que tem, o PIB mais agregado que tem, e vamos tirando coisas, vamos tirando vários desses refinamentos, vamos fazendo vários desses refinamentos que eu falei, a gente tira elementos para ver o que acontece. Então, vamos começar com Produto Interno Bruto, o PIB, a preço de mercados. Inclui tudo, né? Inclui impostos, inclui depreciação. Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos transformar de PIB para Produto Nacional Bruto. Vamos mexer no I do PIB. Primeira coisa que a gente vai mexer lá no I. Vamos transformar o interno em nacional. Então, vamos pegar aquele PIB bruto a preço de mercados, a nossa medida mais agregada, e vamos tirar as rendas líquidas enviadas ao exterior. As rendas enviadas menos as rendas recebidas. Aí o PIB vira PNB. Continua a preço de mercados, continua bruto. Né? A única coisa que mudou foi do interno para o nacional. Próximo passo, vamos mexer no B do PIB. Vamos passar ele de bruto para líquido. Então, a gente pega o produto nacional bruto a preço de mercado e tira a depreciação. Vamos descontar desse nosso cálculo do PIB, para ser mais realista, a gente diz, olha, a gente calculou o PNB a preço de mercado, mas a gente sabe que muitas dessas coisas que a gente inclui aqui, na verdade, já estão mais velhas, estão depreciadas, então talvez o correto seria calcular o produto nacional líquido. Então, tira a depreciação, desconta esse efeito do tempo, de mais um ano nos produtos duráveis, e agora o que a gente tem é o produto nacional líquido a preço de mercado. Deixa eu passar essa última linha aqui para cima. Agora vamos mexer no preços de mercado. A gente já tem o PNL, já mexemos no I e no B, agora vamos mexer no preço de mercado. Então, o jeito de fazer isso, vamos tirar os subsídios que estão incluídos ali no preço de mercado e vamos somar os subsídios. E agora o que a gente tem é o PNL a custo de fatores. E esse é o nossa medida mais refinada. Tiramos depreciação, tiramos impostos, tiramos arremessas para o exterior. Qual que a gente usa? Em geral, a gente usa, acho que é PIB mesmo, a preço de mercados. Essas outras depende do que você está estudando, depende de qual é o seu argumento, da sua análise. O importante é só você saber que existem essas distinções. Ok. Então, eu imagino que isso pode ser um pouco... Poxa, mas é tanta regrinha, tanto detalhe, tanta definição, sabe? Não é nem algo que nem matemática, onde você pode parecer complicado, mas onde tem uma lógica que... Aqui existe, claro, que tem uma lógica. A gente quer medir o mundo real
Então, a gente está restrito a medir, mas tem essas regrinhas todas. Então, vamos ver alguns exercícios. Que tipo de exercício que eles podem botar em prova? Eu acho que nem... Esse ano houve uma reunião sobre como é que seriam a matéria e as provas, e houve uma preocupação com excesso de cálculo, perguntas que tivesse que calcular muito, e a ideia foi não fazer perguntas, como é muita matéria vista muito rapidamente, talvez o objetivo não é que vocês aprendam já a fazer esses tipos de cálculos. Mas aqui está uma pergunta que é relativamente fácil, e é o tipo de coisa que já caiu em provas. Então, o que essas perguntas de contabilidade nacional fazem muito, elas fazem assim, eles dão uma lista de valores de diversas variáveis. E algumas você vai usar, outras não vai usar. É o objetivo do exercício é justamente você saber o que usa e o que não usa, dependendo da pergunta. Então, a pergunta, nesse caso aqui, assim, fala assim, ó, supondo que em um país o consumo represente 65% do PIB. Então, a gente sabe investimento, gasto do governo, exportações, e sabe o consumo. Tem aqui arrecadação, etc. Bom, aí a pergunta, calcule o valor do PIB a partir dos dados abaixo. Então, como é que você responderia isso aqui? Vamos ver. Olha, quer que eu calcule o PIB? A gente passou os últimos 45 minutos aqui calculando o PIB, e a gente viu que tem 3 formas de calcular o PIB. E que as 3 dão a mesma coisa. Pela ótica da renda. Então, lá eu tinha que saber valores de salários, de juros, de lucros. E olhando aqui os dados que eu tenho, repara, não tem salários, não tem juros, não tem lucros, não tem aluguéis. Então, provavelmente não é possível calcular pela ótica da renda. Não, mas e a ótica da produção? A gente viu a ótica da produção, eu tenho que ter o valor adicionado. O valor bruto da produção, não tenho isso aqui. Em outros exercícios, talvez viessem esses dados, mas aqui não veio. Então, que tal pela ótica da despesa? A ótica da despesa é aquela equação. PIB igual a C mais G mais I mais X menos N. E se você olhar aqui, eu tenho isso. Eu tenho que calcular o PIB, um lado da equação é o que eu quero calcular. Mas eu tenho C aqui, eu não tenho C, o consumo, mas eu tenho uma informação sobre ele. Então, o consumo é 65% do PIB, eu tenho I, eu tenho G, eu tenho X, eu tenho N. Então, ó, fica claro, quando você pensa um pouco, que esse é o jeito de calcular aqui. Então, é bem fácil, uma equação bem fácil, é uma soma, uma mera soma. Então, vamos implementar isso aqui. PIB igual a C mais G mais I mais X menos N. O C está aqui, eu não sei qual que é C, mas eu sei que é 0,65% do PIB. Depois eu vou ter que passar esse PIB para o outro lado da equação. Mais G, mais I, mais X menos M. Pluga os valores, pega os valores aqui. G, 320, I, 300, X, 150, M, 70. Eu passei o 0,65 PIB para o lado de cá, faz os cálculos, a álgebra aqui, e o PIB deu 2.000. Né? Divide 700 por 0,35 dá 2.000. Essa é a resposta. Né? Você vê que não é difícil, você usou uma das óticas aqui. Vamos ver outra pergunta. É parecida, vem uma pergunta aqui, daí vem uma lista de coisas. E provavelmente não todas você vai poder usar. Considere um país que apresenta os seguintes dados. Então, eu tenho aqui, olha só, eu tenho o PNB, a gente sabe a fórmula dele. Eu tenho umas coisas aqui que a gente não ouviu falar muito hoje, estoques, transferências, consumo, depressão, subsídios. Vamos ver o que ele está perguntando. Ele está perguntando, calcule o produto interno líquido a custo de fatores. Tá.
Então, como é que faz isso? Repara que eu tenho aqui o produto nacional bruto a preços de mercado. Então, o produto é o produto. Aqui está nacional, eu queria interno. Aqui está bruto, eu queria líquido. E aqui está preço de fatores, eu queria preço de mercados, eu queria custo de fatores. Então, vamos transformar esse PNB a preço de mercados em PIL a custo de fatores. A gente sabe como é que faz isso. O nacional e o interno diz respeito à renda líquida enviada no exterior. O bruto, para transformar ele em líquido, diz respeito à depreciação, e a gente tem depreciação aqui. E preços de mercados, para transformar em custo de fatores, a gente quer tirar os impostos. Então, tem impostos aqui, impostos, e somar os subsídios. E tem subsídios aqui. Então, dá para fazer. A gente pega esses 4.000 e muda essas três coisas, a gente vai chegar no valor. Então, vamos ver aqui. Produto Nacional Bruto a preço de mercados é igual ao Produto Nacional Bruto. A primeira diferença, vamos mudar de preço de mercado para custo de fatores. Como é que faz isso? Tirando daqui, ou somando aqui, impostos menos subsídios. Então, a gente tem esses valores, impostos são... aqui tem uma distinção de impostos, são impostos indiretos que a gente quer tirar. Impostos diretos a gente não conta. Eu não vou me preocupar em explicar isso, mas impostos indiretos, menos subsídios. Então, nós passamos para Produto Nacional Bruto, mas não é isso que a gente quer. A gente já tem o produto e já tem custo de fatores. A gente tem que mexer no interno e no líquido. Então, vamos mexer no interno primeiro. Pega o interno, a gente vai querer tirar a renda líquida enviada ao exterior, que é 50. Aí passa de PNB para custo de fatores a PIB. Então, é só passar os 50 para lá, deu isso. A gente já tem o produto, já tem o interno, já tem custo de fatores, faltou o líquido. Bom, o líquido é só a gente tirar a depreciação. Então, menos a depreciação, aí vai dar 4.000, né? 4.015 menos 15. Das opções aqui, bom que tem as opções, a gente pode ver se está fazendo certo ou não. E a resposta aqui seria D. Talvez a coisa que ficou a dúvida aqui é por que não entrou impostos diretos, né? E simplesmente graves, que não são os impostos diretos, são impostos indiretos. Mais um último exemplo de tipo de pergunta que pode haver, mas de novo, como eu falei, provavelmente não serão esse tipo de perguntas, seriam mais assim, uma pergunta que eu imagino, sem cálculo, seria uma que falasse assim, se você quer passar do PNB para PNL, o que você vai mexer? Vai mexer nos impostos, vai mexer nas remessas, ou vai mexer em outra coisa? Só para saber, sabe, seria com palavras e não com cálculos. Vamos ver essa pergunta aqui. Conhecendo-se os seguintes valores dos agregados nacionais, agregado nacional são impostos, todos os impostos pagos no Brasil durante um ano. Então, foi agregado. Um monte de gente, um monte de empresa pagou impostos. O agregado nacional dos impostos é o valor total. Todo mundo consumiu, né? 210 milhões de brasileiros consumiram, mas o consumo agregado, o agregado nacional, é o consumo, um valor bem grande. Então, é isso que é o agregado nacional. Então, a renda interna bruta a custo de fatores,
Aqui estão os impostos, subsídios, exportações mais importações. Qual que é a pergunta? Pode-se afirmar que o produto interno bruto a preço de mercados é igual a... Então, repara, a gente tem renda interna bruta a custo de fatores. E a gente quer transformar isso em PIB a preço de mercados. Como é que faz? Bom, primeira coisa, o interno já está interno, o bruto já está bruto. Então, a gente não vai mexer em remessas e não vai mexer em depreciação, porque já está correto. A outra coisa é que aqui é renda, aqui é produto. Isso pode confundir você, mas ou despesa. Mas lembra que a gente falou, as três óticas já são iguais. Pela ótica da renda, tem que ser igual ao produto, tem que ser igual à despesa. Então, renda já é produto. Então, eu posso simplesmente substituir. Isso aqui já é produto interno bruto. A única coisa que precisa mudar é o preço de mercado. Aqui eu estou com custo de fatores. Eu não estou levando em conta impostos e subsídios. E aqui eu quero levar em conta preço de mercados. Então, é só pegar os impostos, 150 mais os impostos, então 170, menos os subsídios, 180. Não, peraí. Mais os impostos, 170, menos os subsídios, 160. Então, a resposta seria C. Deixa eu ver se está correto isso. É, C. Mas essa pergunta é bem fácil, mas ela requer que você saiba algumas coisas, né? O que muda de custo de fatores para preço de mercado são os impostos e subsídios, e também requer que você saiba que falar renda ou falar produto, nessas situações é a mesma coisa. Ok. Uma outra complicação que existe com o PIB é que, quando você calcula o PIB, você usa lá os preços, você está medindo o preço de tudo que foi produzido, mas se tem inflação dentro daquele ano, ou entre um ano e outro ano, então os preços em diferentes pontos do tempo, assim, foi produzido um automóvel em janeiro no Brasil, e o valor dele ele foi vendido por R$100 mil. E em dezembro foi produzido um automóvel igualzinho a ele, e foi vendido a R$105 mil. Eu disse, então, esse segundo automóvel fez uma contribuição maior ao PIB do que o primeiro. Mas isso parece esquisito, porque é o mesmo automóvel. E se você for olhar, se teve uma inflação de 5% no ano, na verdade, os 105 é o mesmo valor do 100. E na próxima aula a gente vai mexer com isso, esses índices de preço, como é que a gente muda os preços distantes no tempo para eles serem comparáveis. O ponto aqui é só para deixar bem claro que você tem que ser cuidadoso com o PIB ao comparar, ou ao calcular o PIB dentro de um ano, ou ao comparar o PIB de anos separados, você tem que ser cuidadoso de primeiro transformar os valores todos em valores comparáveis. Você tira a inflação, e aí os preços são comparáveis. E a gente vai ver como é que faz isso na próxima aula, mas então, tem que ser muito cuidadoso quando alguém chega assim e diz assim, olha, o PIB do Brasil nesse governo cresceu 10%, e no outro governo, num período de tempo comparável, cresceu muito mais ou muito menos. Essa comparação só faz sentido se você está comparando o produto real. O produto real é descontado a inflação. Aí a variação que teve dentro de um governo e a variação que teve dentro de outro governo são reais, que foi produzido mais ou foi produzido menos. A economia estava fazendo mais coisas ou não. Porque se você não fizer isso, você não tem como concluir se realmente a economia estava produzindo mais num governo ou no outro, ou se simplesmente estava com mais inflação. E é muito comum as pessoas errarem isso aí. Mesmo jornalistas, mesmo pessoas especializadas, é uma armadilha muito comum de se cair.
Então, assim, só a definição um pouquinho mais clara. O PIB nominal avalia a produção de bens e serviços aos preços correntes, aos preços que estavam valendo ali, concluindo a inflação, é o preço que aconteceu de fato. Se olhasse a etiqueta na loja, é o preço que estava lá. O preço real, o PIB real, você está calculando o PIB usando aqueles preços efetivos, mas está descontando a inflação para um ano base. Você vai escolher um ano qualquer, dizer, esse é o ano base, esses preços do ano base, digamos, do 2019. Aí você calcula o PIB de 2020 a preços do ano base. E fazendo isso, daí é tudo comparável. Ele mede qual teria sido o valor do PIB se os preços do ano base tivessem se mantido. Vamos fazer um exercício, vamos fazer um exemplo bem simples, mas eu acho esse exemplo muito bom, ele realmente ajuda a entender isso aqui. Então, vamos calcular o PIB. A gente tem aqui um país, vamos fazer uma simplificação. Você vê que a gente faz muitas essas simplificações, mas elas não são... elas só simplificam e não distorcem nada. Então, suponha que nesse país se produziu só duas coisas, batata frita e refrigerante. Se a gente quisesse aumentar isso, a gente podia botar 100 mil produtos diferentes, mas a lógica ia ser a mesma. O importante aqui é a lógica. E a gente tem a quantidade e o preço de batata frita, quantidade e preço de refrigerante para 3 anos diferentes. Então, primeiro vamos calcular o PIB desse país para cada um dos anos. E vamos comparar. Primeiro vamos calcular o PIB nominal, que a gente vai ver que não dá para comparar, não é correto comparar. E daí vamos calcular o PIB real e ver como que, se a gente tivesse calculado só o PIB nominal, a gente teria chegado a conclusões distorcidas. Então, como é que calcula o PIB? Muito fácil nesse caso. A gente pode usar simplesmente o produto ou pela ótica do produto. Então, 2007, o que foi produzido? Foi produzido 100 unidades de batata frita e 150 unidades de refrigerante. Então, vamos contabilizar isso. Tem que saber os valores. Então, 100 unidades de batata frita a R$ 4,00 cada e 150 unidades de refrigerante a R$ 2,00 cada. Faz o cálculo, 400 mais 300 é 700. O PIB nesse país em 2007 foi 700. Pela ótica da produção, muito simples. E vamos fazer a mesma coisa com 2008 e 2009. 80 unidades de batata frita a R$ 5,00 e 120 unidades de refrigerante a R$ 2,5. Faz o cálculo aqui, deu 700. Então, a princípio, parece aqui que o PIB ficou igual. E se fizer para 2009 a mesma coisa, 5,5 vezes 80, 200 vezes 1,20, 680. E repara, a gente está usando os preços correntes. Em 2007, usei os preços de 2007, 4,2. Em 2008, usei 5 e 2,5. Em 2009, 5,5 e 1,2. E repare que os preços estão mudando. Os preços estão mudando. Eles podem estar mudando por oferta e demanda, mas eles provavelmente estão mudando muito também por inflação. Inflação, variações de preços. Então, me parece, olhando aqui, fazendo o PIB nominal, me parece que o PIB ficou igual e depois caiu. Mas será que foi isso mesmo? Vamos calcular o PIB real. E aí a gente vai saber. Então, aqui eu repeti toda a tabela. Tudo que tinha antes está aqui. A única coisa nova aqui é essa última linha do PIB real. Então, aqui está os 700, 700, 680. Então, tá bom. Então, como é que calcula o PIB real? Lembra o que está dito ali. Vamos calcular um ano base. Vamos escolher um ano base. Pode ser qualquer um dos anos. Eu vou escolher 2007. Então, a gente vai repetir esse cálculo aqui, só que em vez de usar os preços correntes,
cada ano eu usava o preço que estava naquele ano, eu vou usar os preços do ano base. Eu vou usar sempre 100 para batata e... Desculpa, o preço. Eu vou usar sempre 4 para batata e 2 para refrigerante. Então, no lugar desses 5, eu vou usar 4. No lugar desse 5,5, eu vou usar 4. É como se o preço tivesse ficado igual. E aí eu vou saber que qualquer mudança no PIB que eu calculei não se deve a variações de preço, porque eu estou mantendo o preço fixo. Ela se deve a variações no esforço produtivo daquele país, que é o que eu quero medir. Eu quero medir a variação na produção, variação no PIB. Então, vamos lá. Bom, se 2007 é o ano base, não vai mudar nada, porque eu vou calcular 100 vezes 4, 150 vezes 2, 700. O ano base não muda nada, o preço do ano base é o preço daquele ano mesmo. Então, mas aqui vai mudar. Agora, em vez de usar os 5, eu vou usar o 4. 80 unidades de batata frita a R$ 4,00 e 120 unidades de refrigerante a R$ 2,00. Põe aqui, calcula, deu 560. E a mesma coisa com 2009, usa o ano base, os preços do 2007, então 80 batatas fritas vezes 4 e 200 batatas fritas ao preço de 2007, não de 2009, dos dois. E aí faz o cálculo aqui, 4 vezes 80, 320, 2 vezes 200, 400, 320 mais 400, 720. Olha o que aconteceu agora. Isso aqui é o PIB real, isso aqui está refletindo esforço produtivo, variação real do PIB, por isso que a gente chama real. Real não se deve a variações de preço. Então, o PIB passou de 700, caiu fortemente, e antes, usando o PIB nominal, eu achei, não, a economia ficou na mesma. E isso não era real. É que parece que ficou na mesma, mas isso se deveu a aumentos de preço. Você vê que o preço passou de 4 para 5 e de 2 para 2,5. Foi isso que fez o PIB nominal parecer igual. Mas, na realidade, houve uma queda. Houve uma recessão. E aqui eu achava que o PIB tinha caído, mas, na realidade, o PIB aumentou. Né? O que fez parecer que o PIB caiu foi essa variação de preço aqui. O refrigerante caiu pela metade. Desculpa. Caiu pela metade o preço. E, na verdade, mantendo o preço fixo, você vê que a produção aumentou fortemente. E é isso que a gente quer medir, o esforço produtivo. A produção de batata ficou igual e de refrigerante aumentou muito. Então, houve um aumento do PIB real. O que interessa para a gente, no fundo, é o PIB real, né? Fazer comparações. E esse exemplo mostra como você pode estar tirando conclusões erradas se você não tivesse cuidado com passar do nominal para o real. Na próxima aula, a gente vai mexer muito com esses preços índices, vai ser exatamente esse o tema. Ok. Só mais uma coisa da gente para hoje, a gente acaba com essa parte de contabilidade nacional. Aqui, na próxima aula, a gente vai ver como é que mede a inflação, como é que um país mede a inflação. Você vê que nesse exercício que a gente fez, a gente meio que tem que saber a inflação, né? Tem que saber os preços em vários pontos. Com o PIB tem um jeito também de medir a inflação, é um jeito bem geral. Deixa eu mostrar a fórmula aqui, que vai ficar claro. É o que chama do deflator implícito do PIB. Deflator implícito do PIB é um valor que diz para a gente quanto que foi a inflação de um período para o outro. E como é que você calcula? Você pega simplesmente o PIB nominal e divide pelo PIB real. E isso vai dar o deflator do implícito do PIB, ou seja, vai dar uma estimativa da inflação. Por quê? Bom, lembra aqui que aqui a gente tem o PIB nominal, né? O PIB nominal foi 680, o PIB real foi 720, divide um pelo outro. E a gente vai saber qual o deflator implícito do PIB.
Bom, o que você precisa saber realmente é esse, que o deflator implícito do PIB é o produto nominal divididos pelo produto real. A diferença, né, o PIB, o que torna o real e o nominal diferentes é a inflação. Então, dividindo um pelos outros, você vai ter essa inflação. Você está meio que tirando a parte produtiva e deixando só a parte de inflação. E vezes 100 é só para ficar em termos de percentagem. Mas a razão, por que o PIB nominal é a quantidade produzida aos preços correntes? A gente viu isso na tabela. Essa linha aqui. São as quantidades sempre aos preços correntes, o preço daquele ano. Né? 5,5, 1,2. Então, e o PIB real, a gente viu, esse menuzinho aqui, isso aqui não é menos, é ano hífen base. O PIB real é os preços do ano base, não os preços correntes, preço do ano base, vezes as mesmas quantidades correntes. Então, com isso, a gente pode cancelar quantidade com quantidade, a gente está tirando quantidade, está sobrando só preços. Então, preços correntes sobre preços do ano base, isso é inflação. Se os preços correntes estão maiores do que o ano base, é porque teve inflação que fez os preços subirem. Então, o deflator implícito do PIB é só uma estimativa da inflação. Vamos usar o deflator aqui para calcular a inflação de 2007 para 2008 e de 2007 para 2009. O ano base é 2007. Então, pela fórmula, lembra, é só pegar o PIB real, vamos olhar de novo, o PIB nominal sobre o PIB real. Pega o PIB nominal, 700, e divide pelo PIB real, 570 vezes 100, deu 125. Isso quer dizer que os preços subiram 25%. Se tivesse dado 100, se você pegar para 2007, que é o ano base, é 700 divididos por 700 é 1, vezes 100 é 100, quer dizer, os preços em 2008, os preços em 2007 são 100% os preços de 2007, são exatamente a mesma coisa, são 100% quer dizer que é a mesma coisa. Para 2008, os preços em 2008 são 125 comparado com 100, quer dizer, aumentou 25%. Então, a inflação foi 25%. Calculada dessa fórmula, a gente vai ver na próxima aula, vai ser várias outras formas de calcular. A gente não vai usar o PIB, a gente vai usar cestas de consumo. A gente vai escolher só alguns bens e usar eles para calcular a inflação. Então, vai ser diferente disso aqui. Isso aqui, mas essa é uma técnica que usa o preço de todos os bens produzidos em um ano. E de 2007 para 2009, o deflator implícito do PIB pega o produto nominal, 680, divide pelo produto real, 720, e se vê que teve uma deflação. Os preços passaram de 100 em 2007, 100 seria o ano base, para 94, uma deflação de 5,56, né? A diferença até 100. Se tiver menos do que 100 é uma deflação, mais do que 100 é uma inflação, e se ficar exatamente 100 é que os preços não mudaram. Aí está escrito o que eu falei. Aqui está um exemplo assim, de como é que isso podia estar numa prova. Então, uma prova podia chegar e dar essa informação para você e falar: o PIB nominal do Brasil em 2011 foi 4 trilhões, ou sei lá, 4.143 bilhões. O PIB real em 2011, a preços do ano base de 2010, foi esse aqui, 3.873. Aí ele fala assim, calcule, a pergunta seria, calcule, usando o deflator implícito do PIB, qual que foi a inflação de 2010 para 2011. Então, a gente já sabe, pega o PIB nominal,
e divide pelo PIB real, 4.143, dividido por 3.873, talvez devia ter um ponto ali, vezes 100, se fizer esse cálculo, vai dar 106,97, ou seja, os preços passaram de 100 para 106,97, ou seja, houve um aumento de 6,97% dos preços, que é mais ou menos inflação. A inflação geralmente fica entre 2 e 10. Em períodos normais, a gente está entrando num período em que ela vai ficar mais do que 10. Então é isso. Deixa eu parar isso aqui. Eu vou parar isso aqui não é importante. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta quanto a tudo isso? Eu sei que pode ser um pouquinho, muito detalhe, muita definição, mas, de novo, o que a gente vai exigir de vocês é um entendimento geral dessas coisas e não cálculos detalhados. Então tá bom, vou parar aqui e a gente volta segunda-feira com índices de preço.